gente, esse é o ArchiCast 25, meu nome é Adilson e a gente está aqui para falar sobre o assunto que tange tanto a arquitetura quanto as cidades, que é o patrimônio, mais especificamente patrimônio urbano. E para isso a gente chamou uma especialista e também amiga nossa de trabalho, muito querida, aliás, que é a Milena Andreola. Boa noite, Milena, tudo bom? Boa noite, Adilson, tudo bem? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui pela primeira vez e agradeço aí o convite de vocês. Espero que você volte mais vezes. Também comigo, nosso time, tá comigo aqui o Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite, gente. E comigo também, nossa querida Lili. Boa noite, Lili, tudo bom? Boa noite, meus queridos, tudo bem? Boa noite, Mila. Boa noite, Lili. Boa noite, Rafa. Bom, antes de começar o papo então, a gente vai para as dicas. Mila. Rafael Delay, não é Rafael Barbosa, nem Rafael Rodrigues, é Rafael Delay. Barrichello. Barrichello, exatamente. Ai, muito bom. Então agora a gente vai para as dicas, comentários e outras coisinhas mais. Estamos aqui então para ler os comentários. Tô aqui com a Lili. Oi. Tudo bom, Lili? Tudo, Adilson, como sempre. Então, Lili, como é de praxe, como é que o pessoal faz para entrar em contato com a gente? Várias são as formas. Por e-mail, eles vão entrar em contato com a gente via contato@arquicast.com. O nosso Facebook, né, que é o facebook.com/arquicast. E nas outras mídias, aquelas várias que a gente não usa tanto, né? O Insta, até que a gente usa um pouco, né? O nosso Instagram. No Twitter, né? Que estamos lá marcando presença para não dizer que não. Exatamente. Não tem desculpa para não localizar a gente. Não, eu inclusive sigo a gente no Twitter. A gente só não se comunica, mas eu sigo a gente. Eu também sigo a gente. Exato. Que bom, né? Que a gente se segue, né? A gente se gosta, né? A gente se gosta. Bom, Lili, a gente recebeu uma surpresa de indicação do perfil BIM Academy. Sim. É um centro de treinamento em arquitetura autorizados do Autodesk lá de Cuiabá. Então a gente agradece aí, @BIM Academy. Pois é, bacana, né? Esses voluntários, assim, vêm... Os jargões da web são complicados, né? Que tem sempre duplo sentido. Você acha que tá falando uma coisa, tá falando outra, né? Mas o orgânico, no meu entendimento, é aquele que acontece naturalmente e tal. É o caso, né, Adilson? E eles citaram a gente do nada, a gente nem sabe, assim, super bacana, né? Muito obrigada. Obrigado mesmo. A gente faz o nosso trabalho árduo aqui, grava e edita e tal. E esse trabalho aí, a gente tá vendo que tá surtindo frutos bacanas. Pois é, bacana demais. Fiquei muito feliz também. Então, Lili, temos e-mail, né? Temos e-mail. A gente recebeu um e-mail do Nicholas Anthony. Ele disse assim: boa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo trabalho. Ele é um estudante de arquitetura e urbanismo e tenho aprendido muito com vocês. Minha sugestão é vocês entrevistarem arquitetos premiados da atualidade, como João Diniz, Gustavo Pena, etc. É isso, muito obrigada. Nicolas, muito obrigada. Obrigada pelo trabalho de nos escrever, pelas dicas. E você só pode ser mineiro, não? João Diniz, por que será, né, Lili? Gustavo Pena, né? Nós, como mineiros, concordamos, né? Exatamente. Não sei se ele é mineiro, mas as referências são, né? A gente nem tinha pensado nisso, né? Pode ser um bom tema. A gente tem pensado em conversar com os arquitetos premiados, mas a gente tem que chegar meio devagarinho pelas beiradas, né? Não é uma coisa assim que a gente chega chegando. Eu digo assim, a gente pode abordar um episódio da mineiridade na arquitetura, entendeu? Verdade. Tô pensando por esse lado, assim. Vai ver o Nicholas Anthony é francês, enfim, mas as referências dele não são. Antoni, né? Nicolas Antoni, Verdade. Exato. Mas é legal isso, pensar, de fazer cast também pensando os paulistas, os cariocas, os mineiros, os nórdicos, enfim. Mas como a gente respondeu ao Nicolas, a gente vai ter algumas surpresinhas mais pra frente. É verdade, exatamente. Aguarde e verás. Essa língua aqui Aguarde e verás. É isso aí. Aguarde e confie. É isso mesmo. Bom, é isso, Lili? Acho que sim. A gente volta daqui a 15 dias com muito mais pra vocês. Deixa eu repetir isso que ficou muito brega. A gente volta então daqui a 15 dias com mais um cast pra vocês e divirta-se aí ouvindo sobre patrimônio nosso de cada dia, certo? Certíssimo, querido. E bom cast pra todo mundo. Bom cast e até mais. Até. Primeira pergunta que eu queria fazer pra Mila e queria botar aqui na pauta
que é perguntar para ela saber exatamente as definições de patrimônio, quais os tipos de patrimônio, o que é considerado patrimônio, né? Então, Mila, fica à vontade aí para começar. Uma perguntinha fácil para você começar. Pois é, super O que fácil. É patrimônio? Sim. O que é patrimônio? É bem específico. É praticamente a primeira aula de técnicas retrospectivas 1, então quem é aluno aí que está no live já vai poder ajudar na resposta. A gente fala que patrimônio pelo dicionário, é herança paterna, né? Então é tudo aquilo que a gente herda dos nossos antepassados. E aí, quando a gente insere outras palavras para complementar, como patrimônio cultural, que tem sido a mais usual, a gente vai dando valor, vai dando um significado a esse patrimônio. Então, patrimônio cultural é tudo aquilo que a gente produz enquanto seres humanos, em termos de modos de vida, de hábitos, produções artísticas, inclusive arquitetura e cidade, que vai ter um significado geral, tanto histórico, artístico, e hoje em dia a gente discute principalmente social. E dentro desse sentido, principalmente no que se refere à cidade, né? Eu li um texto também, assim, para me informar um pouco mais, né? Não é minha área especificamente, né? Por isso você está aqui, né, Mila? Graças a Deus, para nos ajudar. Mas falando exatamente isso, né, do patrimônio semanticamente, vem de pater, né, que é uma derivação latina, que se refere a chefe de família. Eu achei curioso isso, né, assim, que tem essa relação de fundador, chefe de família, ou seja, é exatamente alguma figura do passado que é fundamental para que estejamos aqui hoje. Então, faz uma relação com o passado de necessidade mesmo, né, com o presente. Eu achei legal. Mas que tem a ver também na sua origem a palavra com uma questão de uma ligação sentimental também, né? A gente costuma dizer que a gente só preserva, só mantém na nossa vida aquilo que é caro a nós, né? Aquilo que é importante. E, lógico, isso vai para o lado do afeto, principalmente. Então, quando a gente fala em cidade, a gente fala em gerar afeto pela cidade, gerar afeto pelo espaço público, gerar o sentimento de pertencimento ao lugar. Isso tudo tem a ver com a ligação que existe entre patrimônio e memória. Aquilo que a gente guarda, aquilo que a gente se recorda, porque tem significado pra gente. Enfim, dentre tantos momentos, tantas coisas que a gente vê e vivencia ao longo dos nossos dias corridos aí, algumas coisas permanecem. É quase como uma escolha, quase como uma definição que a gente faz, como quando a gente escolhe o que vai guardar para si, levar numa mudança ou vai jogar fora, por exemplo. Hoje em dia se faz muito essa relação. Já vi em alguns lugares essa relação. De, por exemplo, quando você vai arrumar o quarto, quando você vai fazer uma mudança para uma outra casa, a gente seleciona, a gente escolhe aquilo que vai continuar acompanhando o nosso cotidiano e vai manter na nossa vida. O patrimônio tem bastante a ver com isso. Curioso que até a gente, no particular, né, na intimidade, a gente chama algumas coisas de patrimônio, né? Ou chama geralmente aquele cara mais velho da pelada, o patrimônio da pelada, né? ou alguma coisa que você tem há muito tempo, você chama, não, esse aqui é meu patrimônio, né? Não, nem jogo futebol, mas enfim. Pois é. Se a gente pegar também pelo campo jurídico, né, patrimônio tem a ver com bens, com valor. E aí a gente vai atribuir valor às coisas, mas esses valores, eles são diferentes dos valores monetários. Eles são valores sentimentais, valores culturais, históricos, artísticos, sociais, né, que eu já tinha mencionado. Essa definição e esse valor, Mila, isso muda também, né, ao longo do tempo, né? A própria definição de patrimônio pode ganhar conotações e significados diferentes dependendo da cultura, dependendo do contexto em que ela é empregada. Então, por vezes, ela pode sim se referir a questões mais materiais, no sentido de serem bens aí mais imóveis mesmo, né? Também é uma forma de entender. Aquilo que a gente preserva é sempre uma decisão da sociedade da época. Algumas coisas, elas continuam sendo importantes ao longo dos séculos, vamos dizer assim.
os monumentos clássicos, por exemplo, o Coliseu, ele passa por vários períodos aí de destruição, por conta de guerras, mas também por conta de questões históricas mesmo, né? Tomadas de poder e tudo. E ele volta a ser ressignificado posteriormente da maneira como ele está naquele momento, não mais como a grande arena romana, mas como um edifício praticamente em ruínas. A gente escolhe também os diversos momentos aí da história, escolhem o que e como preservar diferentemente. Às vezes, algo que tem significado, sei lá no início do século, para a nossa sociedade hoje já vai deixando de ser importante. É só reforçar essa parte inicial sobre a questão do patrimônio. O patrimônio, ele não é, de certa forma, determinado, né? Uma avaliação. Isso é ou não patrimônio. Na verdade, isso, dentro um pouco do que a Mila falou, né? É uma construção ao longo do tempo, né? E que, de certa forma, leva aí a percepção de cada época, né? Então, para que determinado elemento se torne um patrimônio cultural, ele passou por diversas fases de questionamento até se identificar que ele tem esse caráter. Isso mesmo. Mas quem é que escolhe isso? Quem é que define isso? Porque de alguma maneira tem que ter uma eleição, né? Seja de um processo, seja de bens aí, de questões imateriais ou de bens materiais, assim, né? Para se tornar de fato um patrimônio cultural tombado, um bem tombado. Como é que é feito o processo de escolha? Quem escolhe? Bom, cada lugar, em diversos níveis, município, estado e a federação, tem comissões, comitês, como aqui em Juiz de Fora a gente tem o COMPAC, que é o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, formado por pessoas da comunidade e por técnicos que vão, sob diversos âmbitos, discutir a respeito do que deve ou não ser protegido nos diversos instrumentos de proteção, como o tombamento para bens materiais, o registro para bens imateriais, a chancela da paisagem cultural, que é uma ferramenta bastante nova. Então, essas pessoas elas vão decidir, mas qualquer pessoa pode fazer o pedido através de ofício de um tombamento ou registro de qualquer bem da sua cidade, estado ou país. Esse pedido ele é analisado por esse conselho ou por essa comissão, e a partir daí vai se decidir se vão se fazer estudos para conhecimento e definições de proteção desses bens. Tem uma coisa importante que eu acho legal perguntar, porque a gente está falando aqui de patrimônio, mas patrimônio, a gente está sempre falando de patrimônio ligado à nossa ciência, né, que é arquitetura e urbanismo, mas tem vários tipos de patrimônio. Você consegue elencar esses tipos de patrimônio que podem ser considerados, Mila, além de patrimônio arquitetônico e urbanístico? Sim. A gente divide basicamente em 3 categorias: os bens materiais, os bens imateriais e os bens naturais. Alguns autores inserem os bens naturais em materiais. Materiais são os tangíveis e imateriais os intangíveis. Dentro disso, dentro dos materiais principalmente, a gente vai ter desde os imóveis, que a gente não retira facilmente do lugar, né, não move com facilidade. Hoje em dia a gente tem tecnologia para mover um edifício inteiro, mas não é tão comum assim. Bens móveis, estátuas, esculturas, quadros, enfim. Bens materiais integrados, que são aqueles bens móveis que estão de alguma forma integrados a bens imóveis. Aí seriam os forros das igrejas, pinturas parietais, centros e conjuntos históricos, conjuntos paisagísticos e sítios arqueológicos. Os patrimônios naturais, eles podem ou não ser inseridos aí dentro desse contexto, isso depende do autor. E os bens imateriais, a gente vai ter as celebrações, os lugares, os modos de fazer e as formas de expressão. São 4 tipos de bens imateriais. Então, isso perfaz um conjunto muito grande. E hoje em dia ainda existe uma discussão muito grande de uma nova categoria que se apresenta aí, que é a paisagem cultural, que é a junção dos bens materiais, imateriais e bens naturais. Então, quando a gente fala em paisagem cultural, por exemplo, o Rio de Janeiro entre as montanhas e o mar, que são reconhecidos como paisagem cultural pela Unesco,
vai definir tanto os aspectos materiais quanto os imateriais e os bens naturais. É a relação do homem com o espaço natural. Mas quando há uma definição muito ampla sobre esses conjuntos, isso não dificulta a própria forma de preservação, assim, de valorização? Porque como é que, no caso do Rio de Janeiro, o que significa isso? Uma paisagem inteira cultural a ser preservado. Como é que acontece isso na prática? Assim? Que o instrumento de preservação que existe aqui no Brasil para se proteger o patrimônio cultural, que é a chancela, ele está sendo reavaliado, porque, de fato, assim, é muito complicado o tipo de ação para se preservar. Eu não posso, enquanto chancela uma paisagem cultural, dizer que essa paisagem não pode mais ser modificada. Pelo contrário, a paisagem ela é dinâmica, então ela naturalmente vai se modificar. Assim como os bens imateriais, a gente entende que eles também são dinâmicos e vão se modificar. O que se propõe na paisagem cultural é uma junção em termos de trabalho das políticas públicas, a sociedade civil e a iniciativa privada. Então, esses 3 vetores trabalhariam juntos para se preservar o que se considera paisagem cultural, o que se elenca como paisagem cultural. Só que a maneira de se fazer isso é através de um plano de gestão. Hoje em dia, patrimônio está cada vez mais ligado, está tangenciando cada vez mais as práticas de planejamento e desenvolvimento estratégico. Então, seriam feitos planos de gestão para que essa paisagem ela se mantenha aí, não intacta, mas se mantenha com as características que fizeram esse reconhecimento acontecer. O interessante da chancela da paisagem cultural é que não há uma interferência do Estado no sentido de dizer, olha, você não pode construir aqui, ou você, sei lá, não pode, de repente, usar esse espaço dessa forma, já que a gente está falando de interação de homem e espaço. O que se faz nesse caso é reavaliar de tempos em tempos o quanto e como essa paisagem se modificou. E aí, através desse plano de gestão, tentar manter as características que essa paisagem tem. Mas é complicado, é extremamente complexo e tem sido muito discutido. E parece natural essa discussão, porque se é da própria natureza da definição do patrimônio, né? Se ele é, de certa forma, uma validação, uma construção que se faz em determinado período, né? Não ter essa discussão leva, por exemplo, a uma interpretação de que as coisas são tombadas de forma aleatória. Ou talvez engessadas, né? Nesse sentido. E parece que também, em alguns casos, por ela se efetivar por um decreto, uma lei, né? Ela, às vezes, é feito isso à revelia, né? Por exemplo, no âmbito municipal, decisão de um vereador que passa rápido pelas comissões, né? Sem a definição crítica da sociedade, acaba também... Isso acontece muito, não acontece? De tombamento, sem muita discussão sobre o objeto? Não. Todo tombamento, registro ou chancela tem que comunicar aos principais interessados. Então, no caso do tombamento, comunicar ao proprietário, né? No caso do registro de bens imateriais, comunicar à comunidade ou aos agentes ali daquele bem imaterial para que estes se posicionem a favor ou contra. Então tem um período para esse posicionamento em qualquer uma dessas proposições, né? Dessas proposições. Só que o que acontece é que, como se entende que o patrimônio ele se destina à manutenção da memória e da cultura de uma comunidade como um todo, se um proprietário ele se coloca contrário a um tombamento ou um determinado grupo se coloca contrário a um registro, o conselho pode acatar essa contrariedade ou simplesmente vai decidir pelo tombamento. Acontece de determinados proprietários colocarem ali um posicionamento negativo em relação ao tombamento e isso ser acatado. Mas se por um acaso o conselho entender que aquele bem é extremamente importante de ser preservado, ele vai ser tombado, registrado ou chancelado de qualquer forma. Você falou um negócio, eu lembrei de uma música do Plut Plut Zoom. Aí o quê? Tem que ser selado, registrado, avariado, rotulado, se quiser voar. Mila,
Mila, como a gente tem um país que é extremamente burocrático, fazer o tombamento de algum bem material, imaterial ou arquitetônico, urbanístico é complicado? É como tudo, né, na vida é complicado. Na verdade, primeiro você precisa saber se na cidade onde você vai pedir o tombamento, se existe um conselho de patrimônio. Então, a gente entende até que esse tombamento, assim, mais por vontade de pessoas, de particulares, ele vai acontecer mais a um nível municipal mesmo. Em relação a Estado e a nação, as instituições pedem os tombamentos e a gente tem períodos em que meio que se abre espaço para que se peça tombamentos estaduais e nacionais. Não é sempre que isso acontece. Nos municípios isso é mais corriqueiro, vamos dizer assim. O pedido em si é simples, basta você escrever um ofício. Sempre bom estar amparado por alguma instituição, organização de interesse civil, enfim. É sempre melhor via associação do que pessoa física, né? Porque acaba tendo mais credibilidade, vamos dizer assim. E aí, em uma reunião do conselho, se decide se é importante pesquisar a respeito desse bem, e decidido isso, vai-se ou contratar um serviço técnico para se elaborar um dossiê de tombamento ou de registro, ou então o próprio conselho vai começar a fazer pesquisa sobre esse bem para entender se ele é passível de ser tombado ou não. Quando se passa por esse processo, quando vai começar a estudar esse bem, é comum que se faça a partir daí o tombamento ou registro provisório. Quando eu falo em registro, é registro de bem imaterial. O tombamento e registro provisório, eles já protegem o bem, para não ocorrer o risco de, por exemplo, enquanto se está no processo de estudo do bem, o proprietário ficar sabendo e já fazer alterações para evitar o tombamento, no caso de bens imóveis. A partir desse estudo, que demora alguns meses, né, o conselho vai apresentar as características do bem, mas principalmente aquilo que é identificado como importante de ser preservado, de ser mantido. Por exemplo, se um edifício tem vitrais característicos de uma época, você pode tombar fachada, volumetria, e os vitrais, ou as pinturas parietais, ou a escada, enfim. Vai se tombar aquilo que é importante de ser mantido porque é característico de uma época, ou característico daquela tipologia arquitetônica, ou porque tem alguma relação com um fato histórico, enfim. E aí vai se apresentar, né, vai se fazer o limite do tombamento dessa forma, e se apresenta também, de uma vez, as diretrizes de proteção desse bem. O que você pode fazer, o que se deve fazer para proteger esse bem. Depois de apresentado isso tudo, o conselho vai emitir pareceres e vai se votar se vai ser tombado ou não. Além disso, a gente tem uma outra pequena burocracia aí. Os conselhos, eles podem ser deliberativos ou consultivos. Os conselhos deliberativos, eles decidem, de fato, se aquele bem vai ser tombado ou não, se pode se fazer uma determinada obra ou não. Ele tem poder de decisão e o município acata essa decisão. Para os conselhos consultivos, eles simplesmente vão preparar uma consulta, vamos dizer assim. Eles vão preparar um parecer, mas quem decide é o Poder Executivo. Mas a própria composição do conselho também é do prefeito. Tem as instituições ali e tal, mas de tempos em tempos é ele que escolhe também, né? Não tem muita coisa disso. Na verdade, o conselho é paritário, ele indica, na verdade, aquelas pessoas do poder público. Fora isso, na lei que cria o conselho, se define quais as instituições ou quais os tipos de instituição que vão compor o conselho. Aí, nesse caso, são as instituições que indicam. É muito complicado um prefeito vetar um nome para o conselho, porque, na verdade, o conselho tende a ser separado da prefeitura, tende a ser autônomo, né? Essa é a razão de ser, né? Para servir realmente como um olhar externo à administração que está opinando e participando de forma democrática. Mas a gente sabe que, assim, às vezes nas composições não há necessariamente um equilíbrio, não digo nem que é o caso daqui, assim, mas em diversos conselhos também, não só os conselhos de patrimônio, né, conselhos de política urbana, enfim, conselhos de meio ambiente, todos os conselhos municipais têm um pouco essa característica, né, assim, é uma lei realmente, né, de como eles são, como se dá essa composição,
mas ela é sempre menos igualitária, menos democrática do que ela parece ser. Né? Exatamente. Na Quanto prática, maior, 100% assim. quanto maior a cidade, maior a probabilidade de termos um conselho mais técnico. Até pela quantidade de profissionais que podem ter interesse, né? E que podem ter formação na área para fazer essa composição. Para participar. Para participar. Quanto menor a cidade, menos opções se tem, assim. E aí isso vai dificultando as coisas e o conselho acaba ficando muito mais político do que qualquer outra coisa. A maior parte dos municípios mineiros, eles têm conselhos municipais de patrimônio, assim como conselhos de saúde, de educação, de meio ambiente, de turismo. Aí você imagine, numa cidade de 2.500 habitantes, você conseguir membros para todos esses conselhos que são necessários. Membros com formação, membros com uma formação mínima, para conseguir levar a discussão para um plano técnico. É complicado. Ou fica político, ou vira aquele chá da tia, entendeu? Da tia velha. É porque eu particularmente já participei de reuniões de conselho em outras cidades menores, quando prestava consultoria, que na hora que a gente começava a reunião com a pauta, vários assuntos como a festa do morador ausente, enfim, cidade pequena tem muito isso, né? A festa agropecuária, o encontro de poesia e tal, do carnaval. E aí, quando a empresa, né, ia falar sobre as questões técnicas referentes ao patrimônio, documentação que precisava ser providenciada, tombamentos a serem feitos, aí quando a gente começava a falar, de repente para tudo que a gente vai servir um café. Eu acho até que no caso do patrimônio é ainda mais complicado, porque o próprio significado envolve uma questão de representatividade social, né? Assim, o patrimônio ele é uma construção ou algo em que se verifica um conjunto de valores ali que é compartilhado por uma coletividade, então ele precisa de um respaldo social, diferente às vezes de outras áreas, né, da nossa atuação, como, por exemplo, eu participo do Conselho Municipal de Política Urbana, em que o viés técnico, ele, de certa forma, não que ele se sobrepõe ao político, isso é sempre um problema, mas ele predomina, ele é mais fácil, ele é mais claro do que talvez esse de patrimônio, que envolve questões de validação de identidade, de imaginário coletivo, que são muito mais subjetivas, muito mais difíceis de você medir. Então, mesmo que você tenha um conjunto de pessoas ali, de um corpo técnico forte, um corpo técnico presente ali, que tenha peso, ainda assim você vai ter sempre o conteúdo político ali também, mas ainda assim é difícil às vezes de você avaliar se de fato uma coletividade está sendo representada ali, porque você tem a associação de moradores que vão participar, mas a participação é sempre tão pequena e tão pouco instruída da sociedade como um todo, que a gente sabe que não há uma representatividade legítima ali. Então é difícil isso, né? Isso é feito de forma legal, são os processos disponíveis que a gente tem, né, de participação. Mas em termos de patrimônio, eu acho que a discussão ganha uma amplitude maior, porque também mexe com essa questão de memória coletiva. E nesse sentido a população até me parece mais engajada para protestar ou para valorizar, às vezes, do que até em outros aspectos mais técnicos. É verdade. E é muito importante essa participação da população, inclusive nos conselhos. O IEFA, que é o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico de Minas Gerais, ele tem estimulado que esses conselhos sejam de fato formados por membros da comunidade, mas que ao mesmo tempo recebam aí uma educação patrimonial, que os membros participem de eventos de patrimônio, até para aprender um pouco mais, para ter condições de tomar as decisões que muitas vezes eles dependem até de um suporte técnico externo, mas que eles tenham capacidade de decidir mesmo através desse suporte técnico externo. Então, por exemplo, se o conselho contrata uma consultoria, ele tem que ter condições de entender o que a consultoria técnica está dizendo para eles, mas também de poder decidir conscientemente se a consultoria está sendo benéfica ou não. Porque muitas vezes, quando a gente é técnico, a gente não tem, na verdade, não formula
diretamente esse laço identitário tão necessário para se tomar uma decisão de patrimônio. Então a gente precisa das duas coisas, do lado técnico e das relações afetivas com o lugar. Tudo que envolve sociedade, envolve política, envolve tecnicidades, enfim, é uma coisa de amplo espectro. Bem, a gente acabou discutindo aí agora rapidamente os procedimentos e as dificuldades dos processos de tombamento, da discussão pública, né? Seria interessante agora se a Mila pudesse comentar um pouco, assim, de fato, a origem dessa questão, da decisão por uma sociedade preservar aquilo que ela julga pertinente. Claro que isso deve ter acontecido também em outras civilizações, mais para trás, mas me parece uma história relativamente recente, né? Essa noção de preservação, e acredito que a princípio é muito mais uma preservação daquilo que é monumentalizado na cidade do que propriamente esses elementos materiais que surgem depois. Como é que isso aconteceu, Mila? Assim, onde de fato os estudiosos do patrimônio identificam assim, a origem desse modelo que a gente aplica hoje? Na história, a noção de preservação do patrimônio e até do que deve ou não ser preservado, ela surge enquanto disciplina em meados do século XIX, como resultado de dois momentos históricos extremamente importantes, que são a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então, o patrimônio enquanto disciplina vai nascer na França, a partir do positivismo, e na Inglaterra, a partir do romantismo. São duas correntes que surgem, né, a partir das noções de modernidade pós-Revolução Industrial, só que percorrem caminhos completamente diferentes, até opostos, a gente pode dizer. Antes disso, lá no período do Renascimento, né, o Renascimento da Idade Clássica, a gente já tem algumas pesquisas arqueológicas no sentido de se estudar as composições arquitetônicas da Era Clássica, e isso, logicamente, vai chamar atenção para a arquitetura do passado, principalmente. Posteriormente, no período do neoclassicismo também, a gente tem várias descobertas de cidades gregas e romanas. Toda essa pesquisa aí para se formular uma nova arquitetura, que é o neoclassicismo, com base na arquitetura clássica, também vai acabar gerando movimentos de preservação dessa arquitetura, pelo menos enquanto história, enquanto referência. Agora, a discussão crítica, a discussão enquanto disciplina, no sentido de se pensar num caminho teórico muito mais embasado, vai ser no século XIX. Eu falo que, geralmente, a ideia de se preservar vem dos grandes movimentos de perda, das grandes quebras históricas que a gente tem, e duas das principais são exatamente a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Um movimento assim de transformação versus preservação, né? Em momentos de grande transformação vem o sentimento, o instinto preservacionista, provavelmente, né? Tô falando sem saber, na verdade, né? Mas faz sentido, realmente. Momentos em que mais se muda e que mais se transforma de forma veloz aquilo que a gente entende, o que é tradicional, na hora que você perde um pouco a noção do tradicional em função da inovação, bate o instinto preservacionista mesmo. Isso. O que acontece na pós-Revolução Francesa é muito interessante, né? Porque a sociedade vai promover a depredação dos bens do Estado e do clero como revolta mesmo, né? A gente tem a queda da Bastilha, enfim. As pessoas saem destruindo tudo aquilo que representa abaixo a nobreza, tudo que é, né? Tudo que é símbolo de opressão, de poder e de opressão. Porém, chega-se num determinado ponto, logo em seguida, na verdade, não passa muito tempo depois disso, em que uma camada da sociedade começa a cobrar do governo que assume que preservem, mesmo sendo símbolo da opressão, mas que preservem essa história, porque pelo bem ou pelo mal, é através desses monumentos que as pessoas vão aprender e relembrar o que aconteceu, inclusive no sentido de que não aconteça mais. E aí vai acontecer na França uma busca pela identidade nacional, né? A gente tem um movimento de transformação, e sempre que a gente tem um movimento de transformação muito radical, a gente também vai ter um movimento contrário, que é no sentido
sentido de segurar o pé, de falar assim, olha, a gente precisa se encontrar porque tá todo mundo muito perdido. Então, os intelectuais principalmente vão em busca dessa identidade nacional. E é a partir daí que vai se escolher os bens que eles queriam preservar. Agora, isso é interessante, né, Mila? Porque você cita aí os intelectuais que vão escolher porque que eles que vão tomar a frente disso, né, de certa forma, porque é quem tem o conhecimento técnico. Então, a visão técnica, a visão acadêmica, ela, de certa forma, toma a frente mesmo de algumas decisões que, na verdade, estão tentando representar uma coletividade, ou seja, aquilo que deveria ser da maioria, né, assim, o mais popular, ou um valor dividido por um maior número de pessoas possível, porque representa uma sociedade. O entendimento da cidade, do próprio monumento, como uma representação social. Isso. E para ser uma representação social, ela tem que dizer, falar a muitos. Mas nesse momento me parece que é uma decisão realmente muito localizada. E talvez isso não tenha sido a única vez em que isso aconteceu. Não, isso acontece sempre. Assim, né? É muito doido isso, assim, esse papel, né, de quem está nesse papel de priorizar aquilo que deve ser mantido e aquilo que pode ser abandonado, aquilo que pode ser superado. Porque provavelmente você não representa todo mundo, né? A chance disso ser parcial é muito maior. Muito grande. Do que de ser, de fato, algo extremamente democrático, convencionado por todos. Inclusive, isso acaba gerando a proteção daqueles grandes monumentos. As grandes igrejas medievais, porque na França se entende que a identidade nacional está ligada ao período medieval. Então, as grandes igrejas medievais, os grandes palácios medievais, castelos e tal. Mas é muito interessante perceber que na mesma época, na Inglaterra, exatamente impulsionados pelo romantismo, né, que se contrapunha ao racionalismo como uma reação às consequências diretas da Revolução Industrial, que começa na Inglaterra, por isso essas consequências elas aparecem primeiro e de forma mais enfática lá. Os românticos, eles começam a analisar a arquitetura não só sob a ótica dessa arquitetura monumental, mas também falando da arquitetura popular. E é a primeira vez que a gente começa a ter uma noção de patrimônio urbano. O John Ruskin, ele coloca que a arquitetura ela é um organismo vivo, ela é representativa da memória, da história da sociedade. Ele diz que a sociedade naquela época estava completamente desenraizada e que era extremamente necessário que as pessoas voltassem a conseguir se relacionar, até a ter tempo para se relacionar com os seus lugares, com a cidade. Havia muito aquela ideia, aquele saudosismo do campo, uma vontade de reviver ali um passado rural e tudo. E o John Ruskin, ele coloca que as residências, mesmo as residências mais populares, elas deveriam ser preservadas porque elas contam uma história importante para as cidades no sentido social, no sentido da formação do homem. É interessante pensar que, né, em contraponto a todo o racionalismo da França, ele vai buscar ali a memória e a preservação da memória a partir do homem comum. É lógico que ele faz isso a partir de uma concepção ultra-religiosa, né, onde ele fala que cada casa onde resida um deus, né, e onde exista um altar em sua homenagem, ela assim também é um monumento. E aí, nesse sentido, se a gente pensar, né, que isso vale para qualquer residência comum de uma pessoa, vamos dizer, mais espiritualizada, numa mesma rua a gente vai ter vários pequenos monumentos. Então, essa rua acaba sendo preservada de uma maneira ou de outra. Então, você tem uma noção primitiva de conjunto urbano a partir dessas ideias do John Ruskin, lá em meados do século XIX. E aí, Mila, já chegando para um papo um pouco mais contemporâneo, como é que no século XX, hoje, as considerações sobre o que é importante se preservar, o que não é importante, vem sido feito? A impressão que às vezes se tem
é de que a ideia de patrimônio, como a ancestralidade das coisas começa a ficar muito grande, como é que a gente escolhe entre preservar e não preservar, mesmo que aquelas arquiteturas sejam importantes? Porque se a gente for pensar, e aí comparando, por exemplo, com a cidade de Paris, ela é extremamente engessada, ela é preservada como um todo, né, como um conjunto urbano. Paris tem um cunho turístico muito importante, a cidade que mais recebe turistas do mundo, né? Aí, em contrapartida, você tem uma espécie de engessamento da própria cidade. A gente tem a mesma urbanidade de 3 séculos atrás, é claro. Se a gente for olhar para os pormenores, como, por exemplo, as lojas, boutiques e tudo mais, é claro que se modifica, mas o contexto urbano ele continua o mesmo há muitos anos. Como relativizar as questões que devem ser preservadas ao ponto da gente realmente pegar o que é importante e preservar? E até que ponto não se engessar, seja arquitetura, seja patrimônio urbanístico, vamos preservar ou vamos deixar que a modernidade avance nessa cidade? Isso tem a ver com uma mudança de paradigmas que tem acontecido no século XX a partir de discussões mais aprofundadas dos assuntos tema referentes ao patrimônio cultural. A princípio, a gente vê uma intenção de se preservar, primeiramente, monumentos isolados, depois a gente começa a falar de sítios urbanos, primeiro no aspecto de vizinhança, depois de entorno, mas é interessante que as discussões que acontecem no mundo sobre preservação do patrimônio, através especialmente da Unesco, do ICOMOS, que é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, a gente vê que conforme a sociedade muda, a maneira de se tratar determinados temas muda também. Eu vou dar um exemplo. Na década de 60 e década de 70, a gente tem um período desenvolvimentista muito importante, em vários aspectos, principalmente da construção civil, o que, de certa forma, ameaçava a manutenção das características de centros históricos das cidades de qualquer porte, principalmente das grandes cidades. Essas decisões, elas acontecem a partir de encontros internacionais que vão gerar documentos internacionais, que são as cartas patrimoniais, as recomendações, normas, enfim. Já na década de 60, mas principalmente a partir do início da década de 70, a gente começa a ter discussões sobre patrimônio no âmbito da cidade. E elas começam assim, de forma bem sutil, mas é engraçado que sempre que a gente insere o assunto cidade dentro da pasta do patrimônio, não se dissocia cidade de sociedade. Isso parece óbvio, mas quando se fala em arquitetura, acaba sendo bem mais fragmentada essa discussão. E com o passar do tempo, né, a gente vê que quanto mais se inclui a sociedade como participante das discussões de patrimônio, mais dinâmico se torna o processo de preservação das cidades. É lógico, a gente sabe que boa parte das cidades preservadas, elas acabam passando por critérios muito rigorosos de preservação. Isso a gente pode falar de Paris, assim como pode falar de Ouro Preto, de Congonhas, aqui no Brasil. Mas essa inserção da sociedade como agente aí da preservação e também discussões não só sobre a modificação das cidades perante o desenvolvimento das tecnologias e tudo, mas do planejamento urbano, a gente começa a ver que o patrimônio ele começa a tomar um discurso muito mais contemporâneo. Uma coisa é discurso, outra coisa é prática, mas vamos primeiro falar do discurso. E o discurso ele vem ao longo das décadas sempre trazendo mais o assunto do planejamento e buscando uma aproximação com as discussões urbanas, as discussões de desenvolvimento urbano. A própria aprovação da lei do plano diretor, que obriga o plano diretor nas cidades acima de 20 mil, 25 mil habitantes, né? E dentro do plano diretor reconhece o papel do patrimônio no planejamento urbano, fez com que essa valorização do patrimônio, planejamento urbano, fosse uma coisa realmente obrigatória quase. Então acho que isso deve ter mudado de fato também as políticas de preservação, ou pelo menos deveria, né, assim, estimular o debate sobre preservação nessas cidades e associá-lo a políticas de planejamento a longo prazo, de valorização, de educação patrimonial. A gente sabe que na prática não é exatamente assim, mas isso é de 2001 para cá, né, essa lei, né? Então acredito que isso tenha tido de fato impacto. Agora, ao mesmo tempo, essa obrigatoriedade
sociedade, pode trazer também, que é um pouco esse exemplo de Paris, problemas de desenvolvimento mesmo, né? É o que você está falando, às vezes padrões de tombamento extremamente rigorosos ou muito engessados ali, né? Muito pouco flexíveis às transformações urbanas necessárias à adaptação da cidade ao seu contexto histórico mesmo, contemporâneo. A gente vê isso acontecendo. Seria o viés negativo, digamos, da conservação, né, da preservação excessiva, talvez, de determinadas situações, e que também são sempre relativas, né? O Koolhaas também falava isso sobre a história, né? Quando ele fala no texto, acho que das cidades genéricas, como é que você escolhe o que você preserva, né? Assim, o passado, um artefato lá, Art Deco pode ser importante para uma determinada época, mas não é para as seguintes. Para as seguintes, igual monumento também, a gente estava discutindo outro dia sobre monumentos em espaços públicos, monumentos que são monumentos de grupos ou de classes. É importante para a classe, mas qual é a pertinência daquele monumento para uma coletividade maior? Isso é tão difícil, né, de recortar, de especificar. Então, acho que é um tema que está sempre é sempre polêmico, né? A intenção é positiva, mas ele é polêmico. Fazer uma pergunta para o Rafael. Como é que você considera a questão do patrimônio e com relação à contemporaneidade dos projetos urbanos aí? Você acha que ele pode vir a ser um fator, por exemplo, de metodologia? Ele pode realmente engessar em alguns momentos? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que engessar não. Eu acho que patrimônio é uma dimensão, inclusive um instituto de urban design, lá na década de 70, 80, que o planejamento foi ganhando alguns procedimentos de desenho urbano, principalmente na visão americana, o patrimônio ele já entra ali como um fator necessário de uma intervenção urbana. Então, a discussão em si do objeto, se preserva, se não preserva, eu acho que ela tem um microcosmo ali de discussão, que é isso que estava sendo falado até então aqui no cast, né? Na verdade, não é necessariamente a discussão do patrimônio que engessa. Eu acho que engessa muito é, às vezes, a hegemonia de alguns grupos sociais que têm um poder de decisão maior sobre aquilo que deve se preservar e daquilo que não deve se preservar. Tem um dado interessante, um pouco da pesquisa aqui que eu estava fazendo para esse cast, né? Dos bens tombados aqui pelo Estado Nacional no Brasil, 40% deles são de estruturas religiosas, né? Então, assim, igrejas, capelas, conventos. 20% são edifícios institucionais, cadeias, câmaras, fortes, fortalezas e tal. Depois você tem lá 13% de fazendas e engenhos de pessoas ilustres. Também você tem ali, né, casas e casarões tombados. E, curiosamente, 1% dos bens arquitetônicos concerne a memória afrodescendente, por exemplo, né? Indígena, eu nem vi aqui a descrição, né? Mas acredito que seja muito pouco também. Indígena muito mais no sentido de bem imaterial. Isso, exatamente. Agora sim, da estrutura física dos assentamentos, até porque, né, já foram muitos dizimados, né? Acredito que trazendo um pouco o que o patrimônio, isso na minha visão, né, que o patrimônio influencia um pouco nessa discussão urbana, é que a discussão em patrimônio ainda tem um forte ranço ainda de representar classes que dominam de certa forma, né? Elites intelectualmente dominantes, né? Então, intelectualmente ou politicamente, né? Isso, e acaba que quando você tem uma força muito desigual, né, no fazer a cidade e tal, é suscetível a esses equívocos, por exemplo, de preservar patrimônio às vezes que não tem representatividade nenhuma por uma localidade. Então a gente tem diversos patrimônios do período militar, por exemplo, né, da hegemonia dos militares aqui no Brasil, década de 60 e tal, preservados, que hoje são extremamente ruins, assim, para o espaço público, né, então que poderiam ser revistos. Aí até vai engato já uma pergunta para Mila. Mila, o que é mais difícil? É um processo de tombamento ou um processo de destombamento? É possível isso? Isso é mais rápido? Ou isso é impossível dentro da lei? Rafael, você tirou a pergunta da minha boca. Eu tava com ela engatilhada. Isso aqui é um time, tá achando que... É possível, destombamento é possível. Por enquanto, vai entrar com um pedido amanhã para acabar com essa hegemonia. Vamos quebrar paradigmas amanhã. Há alguns anos atrás, a Cúria de Juiz de Fora
pediu o destombamento de todos os seus bens culturais, todas as igrejas, alegando que a própria Igreja Católica, né, enquanto instituição, preservava os seus bens. No sentido de entender que a igreja, ela é maior do que a cidade, responsável por esses bens. E isso foi veementemente negado, foi muito discutido nos meios de comunicação, né? Eu me lembro que na época aconteceram vários debates e foi a primeira vez que eu ouvi falar em destombamento, assim, realmente fora da literatura, sabe? E eu acredito que é mais difícil destombar do que tombar. Nessa época, eu me lembro que a discussão girou em torno das reflexões sobre o papel dos edifícios religiosos enquanto cultura, enquanto conformadores da paisagem, e não necessariamente só importantes para a instituição ou importantes apenas para os católicos. Compõem a cidade. E acredito eu que com outros bens isso aconteça também. A não ser que um bem perca completamente o seu valor para a sociedade de uma forma extremamente radical, eu acho muito difícil que ele seja simplesmente destombado. Às vezes ele pode ficar abandonado, às vezes ele pode entrar em estado de arruinamento, como a gente vê acontecer, mas eu acho bem difícil ser destombado, até porque geralmente os motivos do destombamento são motivos que não têm a ver com a característica do bem ou com a importância cultural dele. É mais difícil ter, por exemplo, um processo de pedido de destombamento feito por uma coletividade porque não se vê representada naquele patrimônio, por exemplo. Bem difícil, bem difícil. O que eu havia pesquisado, eles apontam juridicamente 3 possibilidades, hipóteses, né? Que uma é o perecimento mesmo do objeto, né? A degradação. Outra é o desaparecimento do valor. E isso é uma discussão muito interessante porque, partindo do princípio que o patrimônio cultural é uma construção ao longo do tempo, não há por que a gente invalidar que, de certa forma, a sociedade pode olhar para um determinado bem e tirar o seu valor. Né? Às vezes, quando isso é muito traumático e tal, eu tô lembrando da tomada dos Estados Unidos pelo Iraque e das derrubadas das estátuas do Saddam Hussein, né? Então, na Europa também, no leste europeu, várias cidades, né, que tinham aí monumentos do período fascista e tal, também perderam e foram retirados. Então, isso é uma discussão, eu acho interessante, que é colocada. E também... O Estado Islâmico, inclusive, anda fazendo isso por aí, sim, né? Tem uma cidade na Síria, não tô me recordando o nome agora, que o chefe de patrimônio da cidade foi assassinado, além da destruição do patrimônio. E a terceira hipótese é de atendimento de interesse público superveniente, assim, né? Se de certa forma entender que para o bem público é necessário um remanejamento, uma revisão, né? Mas isso realmente é muito complexo mesmo, né? Porque você vai estar anulando decisões que foram construídas num fórum amplo, né? E aí é complicado, porque é difícil também você gerar uma mobilização em cima de um processo de destombamento, né? Isso eu também não consigo imaginar isso acontecendo. É curioso o caso, por exemplo, de Auschwitz, que é patrimônio da humanidade. É um lugar que gerou tanto sofrimento, né? Lugar de dor, de tortura, e muitas pessoas, elas são contra a preservação desse lugar. Eu conheço, inclusive, judeus que falam que jamais iriam ali e tal, por conta, mesmo pessoas envolvidas com patrimônio, que até conseguem entender a preservação, mas que jamais conseguiriam colocar o pé ali dentro e tal, porque é um dos grandes momentos trágicos da nossa história. Aí me leva a pensar, assim, se poderia, de repente, não é destombar, porque não é exatamente o tombamento, né? Mas perder esse vínculo de valor com a sociedade, o campo de concentração, por ter sido campo de concentração, ou a gente deve, de fato, preservar exatamente para deixar a ferida aberta, para deixar aquilo ainda continuar doendo nas pessoas. Mas a forma também de valorizar a memória, ela pode ser como a arte, né? Você pode valorizar um determinado sentimento, uma determinada lembrança, uma memória, um valor, através da dor ou através de outra forma, né? Uma forma mais suave. Através do amor. Ou através do amor. É verdade. Não é verdade. É piegas pra caramba, mas é verdade. O monumento ao Holocausto. Trágicos que são lugares maravilhosos, né? Assim.
Não é necessariamente pelo viés da tortura ali, psicológica, não é a única forma de valorizar. Mas sim, o patrimônio nesse sentido, ele é uma lembrança viva do fato em si. Tá? O lugar, o espaço tem um poder, ele não é uma representação, ele é o próprio lugar, né? Então eu acho que ele tem realmente um impacto muito maior, né? Não sei. Até o próprio Muro de Berlim, né? Toda a extensão do Muro de Berlim, você tem diversas formas de preservação da memória, sem necessariamente a estrutura dele ali. Quando eu fui a Berlim, tem uma diferença, né? Até da consideração do povo berlinense com essas coisas, que acaba sendo muito diferente. Questões relativas à Segunda Guerra são tratadas com um respeito gigantesco. Seja aqueles preservados para serem mostrados, e como Auschwitz, né? É preservada para justamente deixar a ferida aberta. E o curioso é como eles tratam a memória do Muro de Berlim. É quase tragicômico. Chega a ser algo curioso como eles lidam com a história do Muro de Berlim. A história diz que foi esse muro construído para dividir duas Alemanhas, né? E aí houve época que foi complicadíssimo você passar de um lado para o outro, porque era proibido, obviamente. E aí eles tratam dessa história com certa leveza, com muito mais leveza do que tratam a Segunda Guerra Mundial. É como se, assim, a Segunda Guerra Mundial fosse um assunto que não deveria ser tratado, e aí, por conta até de uma catarse, né, social, o Muro de Berlim é uma coisa que é ostensivamente utilizada para contar a história de Berlim. Eu acho que por conta também do final feliz que aconteceu, né, que foi a queda, talvez eles tratem dessa maneira, mas essas cicatrizes, umas maiores que as outras, né? Mas como a própria sociedade, no caso, os alemães, tratam esses dois patrimônios como coisas diferentes. A gente está discutindo muito a questão do valor do tombamento, mas na prática também, quem consegue manter um bem conservado com as políticas de incentivo que nós temos, né? A gente tem alguns mitos aí até em relação ao tombamento. A gente está falando de bens imóveis, né? Nesse caso aí, quando se fala em proprietário, no caso de cidade é um pouco diferente, mas eu acho que vale a pena tocar até para tentar esclarecer algumas coisas. Quando um órgão de preservação tomba um bem, ele se torna corresponsável por esse bem. Mas é corresponsabilidade, né? Não se perde o direito de propriedade. Aqui no Brasil, a gente sabe que por conta da nossa formação muito ligada aí a valores econômicos, por conta da própria especulação imobiliária que trabalha contra o processo e tal, esses bens, eles acabam, através do viés imobiliário, eles acabam perdendo valor. Não deveriam, acredito eu, mas é a maneira como se encara aí. É muito por acreditar que esses bens, eles não podem mais ser modificados de forma nenhuma, né? A gente, quando vai estudar o tombamento de um bem específico, a gente vê que nem sempre é assim, que é possível se fazer projeto, ele só tem mais limites do que projetos comuns, vamos dizer assim. Agora, o fato de não se perder o direito de propriedade é extremamente importante para a gente conseguir entender a responsabilidade do proprietário e a responsabilidade do Estado no processo. Se eu sou proprietária de uma residência e ela não tem nenhum valor como patrimônio, eu vou preservar a minha residência, evitando a sua degradação, vou eventualmente fazer uma outra modificação, que provavelmente não vai ser uma modificação muito radical, vou vender ou não e tal, e vou manter esse bem, eu tenho o dever de manter esse bem, porque ele está em meio urbano, vamos dizer assim. Eu não posso deixar esse bem abandonado, eu não posso permitir que ele entre em processo de arruinamento e corra o risco de ferir outras pessoas ou de causar qualquer dano à sociedade. E se eu sou proprietária de um bem tombado, isso acontece da mesma forma. Geralmente se entende que para preservar um bem que é tombado, você precisa unicamente de ações especiais de conservação. Geralmente se fala em restauração especificamente. Mas se eu mantenho cotidianamente o meu bem, eu vou ter provavelmente os mesmos gastos de manutenção que eu teria com qualquer outro edifício. A restauração, que é a ação mais especializada e, de fato, mais onerosa dentro da preservação do patrimônio construído, ela é a última instância, gente. Ela só acontece se realmente eu estiver correndo o risco de perder a unidade potencial do imóvel e perder o seu valor arquitetônico. Fora isso,
eu trato o meu edifício da mesma forma que eu trataria no caso dele não ser tombado. Mas acho que não é só a conservação, porque assim, é uma propriedade, ela Sim. é uma propriedade privada. O que a gente vê também é que muitas vezes, às vezes a pessoa que é dona da propriedade, uma família e tal, às vezes ela não tem o imóvel que ela tem e tal, então não é só a questão da manutenção, mas é a questão da possibilidade dela usufruir daquele imóvel de outra forma, né, ou vendê-lo, ou reformar, ou adaptar ele a novos usos, que a gente sabe que essas transformações acontecem, seja por motivos econômicos, assim, da família e tal, seja por questões mesmo de adaptação da nova família, a família cresceu, sei lá. É diferente do que um imóvel que não tenha nenhum tipo de restrição, né? Eu entendo o raciocínio, assim. Ele tem mais limites, mas a impossibilidade de vender, de reformar e de aumentar, ela não existe. Ela tem mais. Acho que é isso que eu acho que a gente pode esclarecer. Esclarecer, né? Assim, quais são as opções de quem tem um bem tombado, além da questão da conservação, né, assim, a responsabilidade de conservar é sua, como seria da sua casa, né, assim, esse custo... Sim. Pode ser que seja maior, né? Isso também tem que ser levado em consideração, mas tudo bem, é um imóvel que tem valor também, né? Assim, seu valor agregado ao imóvel também é um valor importante, mas que não é muito valorizado, mas é um valor importante. Mas e as outras alternativas? Posso vender da mesma forma, a gente sabe que infelizmente é desvalorizado monetariamente por uma avaliação técnica, mas pela própria especulação, né? Pelo próprio mercado. Exatamente pelas dificuldades de se reformar. Agora, se eu preciso fazer uma ampliação, se eu preciso fazer uma modificação, o que eu preciso fazer é enviar um projeto para o Conselho de Patrimônio, me informar sobre os limites do tombamento, fazer um estudo, como nós fazemos para qualquer projeto de reforma, de entendimento ali do terreno, potencial construtivo, claro, entendendo que eu tenho limites em relação a esse potencial construtivo. Mas eu posso enviar esse projeto para o conselho, ele vai ser analisado para aprovação. Se o profissional que vai fazer esse projeto, ele tem conhecimento dos limites de tombamento, ele já vai pensar o projeto, né, assim como a gente demonstra na academia, né, nas nossas disciplinas de patrimônio, ele vai avaliar em que dimensão ele vai atuar nesse projeto. Se ele vai poder fazer uma ampliação em termos de área, se ele vai poder fazer uma ampliação em termos de gabarito. Isso não é completamente impedido, mas cada caso vai indicar se essa reforma pode acontecer ou não. Isso tem que ser analisado de acordo com cada caso de tombamento e com o valor que o bem tem mesmo. Eu já passei por situações em que eu, inclusive, contestei o tombamento, que era limitador demais, não permitia nenhum tipo de ampliação, mas também não fazia nenhum sentido. Com conhecimento, com bastante estudo e com justificativa, principalmente, eu consegui contestar o tombamento e construir no interior do terreno desse edifício tombado, onde eu fiz o projeto, que era inclusive o edifício de um particular, consegui propor um pequeno edifício no centro do terreno. Então, uma das dificuldades do tombamento é realmente a parte burocrática, porque assim, para um imóvel ser tombado, você passa por um processo, né, de avaliação e tudo mais, e de repente determinado terreno acaba sendo de interesse de outras pessoas, né, que são donas ou que querem comprar para fazer um outro empreendimento. E aí durante esse processo a gente sabe que o cara que é dono do terreno pode ir lá passar o trator, né? Poder não pode, né, mas às vezes faz. Mas então, isso é uma dificuldade para esses monumentos que são considerados patrimônios? Com certeza. Primeiro, a gente precisa ter o processo completamente formalizado, fechado. O proprietário, o empreendedor, ele tem que esperar as decisões do Conselho de Patrimônio para poder tomar qualquer ação em relação a, nesse caso específico, do tombamento provisório. E, às vezes, né, essas decisões, elas demoram. O problema é que o proprietário, ele acredita que a partir do momento que ele demoliu, acabou, assim, não tem mais o que fazer. Demoliu, foi para o chão, não tem mais nenhum patrimônio a se preservar, liberou terreno para ele. Só que decreto é instrumento jurídico, né? Então, e diz respeito ao direito
da sociedade como um todo, no caso do tombamento. Então, o Ministério Público pode intervir. Desculpa. Vai lá. Eu acho que é uma questão de falta de conhecimento e muitas vezes de acreditar num poder exacerbado, assim, entendeu? Um poder econômico maior. Porque o processo de tombamento nada mais é do que o poder público, né, de todos, né, identificar uma importância no que é privado, de um indivíduo. Né? Então, é isso, está na nossa Constituição, né? O interesse público prevalece sobre o interesse privado, e é isso, é a regra do jogo. Qualquer outra coisa, incentivo e tal, como é que fala? É um extra, né? Porque assim, o objetivo tá dado, é interesse público sobre o interesse privado, pronto. E acho que tem bastante a ver com isso que a Bila falou. De certa forma, já existiria a necessidade do zelo pelo patrimônio, independente se ele é tombado ou não, né? E claro que, principalmente quando essas edificações estão em áreas de valorização imobiliária, aí que isso se torna um nó da questão, né? Tem uma coisa também, Mila, a multa é suficiente, assim, pro cara pensar duas vezes antes de cometer o crime? Hoje em dia é difícil falar em valores, assim. Mas a gente chega ao ponto aqui em Juiz de Fora de grandes proprietários já começarem a se movimentar para recuperar bens que historicamente já estão dados quase como perdidos por conta de multas diárias exorbitantes que chega-se ao ponto que, olha, vale muito mais a pena o cara recuperar o edifício do que pagar a multa. E a ação do Ministério Público, ela é importantíssima nesse sentido. O Ministério Público, assim, tem várias incoerências técnicas na área de patrimônio. Incoerências técnicas no âmbito da arquitetura e do patrimônio cultural. Porém, a atuação do patrimônio, principalmente aqui em Minas Gerais, ela tem sido fundamental para que se discuta mais sobre patrimônio, porque eu acho que a partir do momento que você começa a fiscalizar mais e a impor multas em cima da perda desse patrimônio, você chama uma atenção muito grande para o assunto, né? Isso faz com que a preservação, ela de fato comece a ser pensada nesse sentido. Eu acho também assim, que a gente devia pensar se é possível um imóvel também ser destombado futuramente por diversos motivos, apesar de não ser o usual, mas é possível. A gente também tem que pensar em legislações também que são apenas punitivas, né, no sentido de quem tem o imóvel. Não me parece muito educativa, sabe, assim, de uma cultura de preservação. Né? Então, assim, se o mecanismo que você tem para fazer a pessoa conservar é puni-la... É complicado, né? É meio complicado, por isso que eu acho que você tem que pensar em incentivos, né? E não eu também punições, acho. Assim, né? Então, porque, assim, claro que existe a especulação, existem proprietários, assim, que dão conta tranquilamente da manutenção do imóvel e que estão olhando para o lote ali apenas como lote mesmo, o que também não é errado, né, assim, mas que acontece. Mas tem várias outras situações em que não é bem isso, né, e se a ideia é que você incentive as pessoas a aprenderem que aquilo tem valor, por que não o poder público também fazer o papel, né, de um grande incentivador, não só através da educação, como através de incentivos fiscais mesmo, incentivos reais, ou então tentando equilibrar um pouco a questão, né, da venda do potencial construtivo, enfim, mecanismos, assim, legislação de transferência de potencial que seja mais equilibrada com o mercado, né? Assim, legislações mais inovadoras nesse sentido. A punição também, eu acho que ela acarreta um problema de distanciamento, aquilo um pouco que você já falou, né, Mila? Assim, há um certo distanciamento também da própria sociedade, do imóvel, né? Ele não pode vir a ser um problema. Né? A ideia não é essa. E nem todo mundo tem a consciência do valor do imóvel histórico. E eu acho que também tem uma questão aí que eu acho que cabe à parte de nós arquitetos, mas cabe também uma política de educação, e aí eu tô falando de um amplo espectro, de primeiro, fazer com que as pessoas saibam de que aquilo ali é história e faz parte, seja da cidade, seja do país, enfim, daquela localidade, e também faz parte da gente como arquiteto educar
seja os novos proprietários, sejam os antigos moradores que detêm de um imóvel desse, para que incentive mudanças no imóvel no sentido de fazer ampliações, fazer adaptações, fazer revitalizações, reutilizações, fazer com que aquele imóvel não pareça aquele objeto velho encostado no canto da estante, sabe? Como peça de museu. Gente que é arquiteto, a gente aprende que Rossi fala isso, né? Que a forma prevalece sobre a função. Eu não sei se é uma questão de educação ou se é uma questão até mesmo de lei, de fazer com que isso seja botado no papel como uma possibilidade. De qualquer maneira, eu acho que ainda cabe à sociedade ter o conhecimento de que, poxa, é um patrimônio, mas não só porque é patrimônio, aquilo deve ser engessado. A gente tem tido ações, tanto ações educativas acontecendo com maior frequência na sociedade, tanto dentro de escolas, universidades, até através de ações públicas, eventos, marketing, propaganda, né? Seminários técnicos. Essa educação, ela muitas vezes chega às comunidades. Eu falo que a educação patrimonial, ela não significa ensinar as pessoas a importância de se preservar ou o valor que um determinado bem tem para a sociedade, mas a gente praticamente cutuca a pessoa e ela própria vai percebendo se aquele bem, ou se a cidade, ou se a história é importante, se aquilo tem valor, né? Muitas vezes a consciência de preservação ela já existe, porque se você precisar ensinar a pessoa a ter consciência da importância da memória para a vida dela, e o negócio fica um pouquinho, ou da cultura para a vida dela, o negócio fica um pouquinho complicado. Agora, o problema é muito mais embaixo, né? É muito mais embaixo. Agora, o mais difícil é tocar esses grandes empreendedores. Porque aí você não consegue tocar através de conscientização, tá? Eles têm a consciência, eles só optam por não. Exatamente. A discussão deles está em outro plano. Né? Conscientemente escolhendo não preservar. Isso. E aí, por isso é importante essas possibilidades aí de discussões em relação à legislação, aos incentivos principalmente. Assim, através de vários mecanismos, né? De mecanismos urbanos como desapropriação, como consórcios de tratamento urbano, também em relação à transferência do direito construtivo. Nem falo de isenção de IPTU porque em cidades médias isso faz muito pouca diferença. O objetivo da isenção do IPTU não é obras de restauração ou de reforma, mas de ações de manutenção cotidiana. Em Belo Horizonte, a isenção do IPTU dos bens tombados é bastante importante. Agora, grandes ferramentas de incentivo, se aplicadas corretamente, se aplicadas conscientemente, porque tem isso também, né? Leis de incentivo, fundos de patrimônio, né, que possibilitam leis de incentivo como a Lei Murilo Mendes que a gente tem aqui, lei estadual de cultura, lei Rouanet, se bem aplicadas, elas funcionam, tá? Mas a gente sabe que muitas vezes, né, o assunto é desviado. Bom, a gente viu aqui que patrimônio é um assunto extremamente vasto, que a gente viu que o assunto não se esgota aqui, né, Mila? Então, Mila, a gente viu que patrimônio abrange uma pluralidade muito grande de assuntos aqui, em que a gente discutiu um pouquinho de cada coisa aqui e a gente viu que pode abrir um leque muito grande, né? É isso aí. A gente tem um campo muito vasto para explorar, tanto referente à legislação, técnicas, a perspectiva do patrimônio, as novas discussões, a relação entre patrimônio e desenvolvimento e principalmente essa pluralidade e diversidade de bens a serem preservados, mas também de formas de se preservar e de se compreender aí o patrimônio. Eu acredito que a gente tem tido ganhos
muito grandes aqui no Brasil atualmente, com discussões que envolvem principalmente a relação entre patrimônio material e patrimônio imaterial. Entender que, a partir do momento que a gente entende que um determinado lugar, um espaço, ele é importante de ser preservado, a gente não pode dissociar esse lugar das ações que acontecem no mesmo. Sejam elas mais tradicionais, mas também ações contemporâneas, ações da nossa época, né? A gente vê a preservação hoje. O Rafael estava falando agora há pouco, né, de uma hegemonia na história da preservação no Brasil, principalmente das edificações religiosas, das edificações institucionais, né? Mas as discussões atuais, elas vão levando para outros campos de religião, outros campos de instituições e para uma ampliação do olhar no patrimônio. Então, isso faz com que se envolva mais a população no processo, porque a partir do momento que, da mesma forma que você tomba uma igreja católica, você tomba também um terreiro de Umbanda, você preserva um espaço religioso dos indígenas, por exemplo, você faz com que as pessoas se reconheçam, pessoas muito diferentes se reconheçam nesse processo e reconheçam o todo do processo de preservação, consigam enxergar essa diversidade cultural que a gente tem no país e participar mais, porque a partir do momento que a gente aproxima as pessoas do patrimônio, a gente faz com que elas participem. Tem uma profissional da área, a Márcia Santana, que é do IFAM, que ela fala que a cultura, ela já faz parte das pessoas, que você não precisa explicar para as pessoas o porquê é importante preservar, por exemplo, uma manifestação cultural. Isso faz com que eu pense que a gente também não deveria ter que explicar para as pessoas por que é importante preservar, por exemplo, um centro histórico ou um edifício de uma escola, uma praça, né? Um mirante. A sociedade como um todo é que poderia ser mais ativa no processo. Eu acredito que a passos vagarosos a gente está mudando essa visão a respeito da preservação. Isso depende de muita educação e principalmente de muita informação. A gente falou sobre isso também. Das mais variadas classes e interesses, elas simplesmente não são informadas a respeito das ações de preservação, inclusive das ações jurídicas e das possibilidades dos processos. Acho que a partir do momento que a gente começar a ver essa informação circular, a divulgação e principalmente a discussão desses assuntos, eu acho que as coisas podem começar a mudar. As minhas considerações finais, assim, é reforçar que eu acho que esse cast abre caminho para a gente ter casts específicos para poder desdobrar esses assuntos, né? Podemos tratar de conjuntos tombados, tratados teóricos que definem esse campo de atuação, falar das cartas patrimoniais. Cada tópico desse daria um cast, né? A gente percebe isso. Então, eu acho que a minha percepção final aqui que a gente tocou assim na aresta ali sobre patrimônio, né? Tem muita coisa pra gente entrar e com certeza a Mila vai ser figurinha carimbada aqui pra gente falar sobre isso. Tem que fazer a ficha dela aqui. Quer dizer assim. Como é de praxe, vocês já sabem, a gente tem sempre aqui no final, a gente convida os participantes a darem uma dica. Pode ter a ver com o papo de hoje, pode ter a ver com a vida, pode não ter a ver com nada disso. Bom, vou chamar a Lili primeiro. Lili, fica à vontade para dar sua dica. Dica da Lilica de hoje é um aplicativo que chama Field Trip. Tem a ver com o nosso papo. Volta e meia eu não consigo fazer essa associação. Hoje eu consegui, que é um aplicativo que via GPS, ele identifica onde você está, a sua localização, e ele, na medida que você vai se deslocando, assim, é interessante usar para viagem. Você pode usar no seu dia a dia, na sua cidade também, mas assim, o uso que eu fiz foi para viagens, assim, que eu queria conhecer um pouco mais sobre os lugares. E aí, na medida que você vai se deslocando, ele vai te mandando feeds de notícias a respeito do lugar.
e ele tem várias categorias, assim, tem categoria que é de arquitetura, e aí ele é associado, por exemplo, a sites, blogs, outros aplicativos de notícias locais da cidade que você está. Então ele te direciona, né, a esses outros aplicativos e você recebe notícias sobre o lugar. Então você pode ter conteúdos históricos sobre patrimônios, assim, na hora que você está passando por um lugar que você não sabe nem o que é. E aparece na sua tela. Tem como você colocar também, se você quiser que ele leia a notícia também, se você tiver com fone de ouvido, por exemplo, ouvindo uma música e tal, o cara vai tipo um audio guide, assim. Eu acho super interessante, funciona muito bem. Eu já usei ele em viagens, assim, e ele dá diversas dicas, tanto de arquitetura, por exemplo, o ArcDaily é um dos sites que tem parceria com o Field Trip e fornece as informações. Então são sites bons, né, assim, embasados, não é informação perdida, não. Bem legal, Field Trip, tanto para história, para comes e bebes, para patrimônios, para fatos políticos, fica soltando informações sobre o lugar que você está, na hora em que você está. Bem bacana. Bem bacana mesmo. Mila, sua vez então. A minha dica de hoje é um filme de 2005 chamado Uma Vida Iluminada. É um filme de aventura, comédia e drama, estrelado pelo Elijah Wood. E é um filme onde o Elijah Wood vai em busca da sua identidade familiar e, para isso, ele retorna dos Estados Unidos à Ucrânia para buscar informações sobre o seu avô na Segunda Guerra Mundial. Quando eu falo assim, parece que é um filme chato, mas enfim, é extremamente engraçado e tem muitas lições a respeito da preservação da memória e da identidade, não só familiar, mas também relacionada com a história mundial. É bem bacana, bem interessante. Vou falar minha dica então. Vou seguir aí o viés tecnológico da Lili. Seguinte, vocês provavelmente já conhecem o Google Earth, né, como aplicativo, e ele foi atualizado há pouco tempo. E a atualização fez primeiro com que ele pudesse rodar dentro do Google Chrome, que é o navegador do Google, e cara, ele ficou uma coisa de maluco, ele ficou muito legal. Porque assim, se você visitar, por exemplo, Paris, você vê os monumentos quase construídos em 3D, assim. É muito bacana. Parece que eles todos estão construídos em 3D. Vai a Nova York, você consegue ver direitinho o Guggenheim de Nova York lá, redondinho, bonitinho. Pra você ter uma ideia, eles estudaram até as árvores, assim. Tá muito legal, tá muito bacana. Se você estiver agora na internet escutando a gente, abre o Google Chrome e visita lá, earth.google.com. Vou deixar o Rafael então com a sua dica. Rafael, fica à vontade. Minha dica, como eu não tinha preparado antes, eu fui meio que lembrei disso durante a conversa, que a gente estava falando sobre as origens, surgimento assim, da questão do patrimônio e a questão do impacto que teve, né, na virada do século e tal, depois com as grandes guerras. Eu me lembrei do canal do YouTube da British Pathé, que é uma como é que fala? É uma sociedade de cinema francesa, né, que no fim do século XIX, início do século XX, começou a produzir vários vídeos que eles passavam, às vezes antes dos filmes, nos cinemas, e eram vídeos documentais, né, das coisas que estavam acontecendo na Europa. E tem muita coisa maluca, gente, assim, vários vídeos de registros da guerra, assim, são coisas assim chocantes, né? Vai desde bombardeios até mesmo filmagem dos campos de concentração e também da cultura da época, vários filmes sobre moda e tal. É assim, é uma viagem mesmo assim da British Pathé. E aí eles têm vários canais, assim, tem um canal só com filmes da Segunda Guerra, tem um canal mesmo que tem tragédias, muita coisa assim que pega o início do século XX, né? As grandes transformações, então é muito legal, assim, vale a pena gastar aí uma tarde vendo uns vídeos e tal, tem umas coisas bem interessantes. Vou encerrando aqui o cast de hoje então, agradecer a Mila pela sua participação, muito obrigado, Mila, você vai ser intimada a vir aqui de novo, então um beijo pra você, boa noite. Muito obrigada, foi muito bacana, adorei a experiência, podem me convidar que eu volto todas as vezes. Obrigada, Mila, foi bom mesmo. Valeu, Mila. Agradecer também ao time de elite aqui, Lili e Rafa. Obrigado por, mais uma vez, compartilhar o debate aí. Obrigada de nada. A gente volta daqui a 15 dias, então, com mais um cast pra vocês. Tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau.
O que a gente fala? O que a gente ia falar, gente? Desculpa. Eu me perdi. Eu me perdi na minha sala. Gente, o que eu falo agora? Não, vai, a Mila começa direto aí. Ela tava preparadinha, você desarmou ela. Desculpa, era sobre o que a gente ia falar mesmo? Desculpa, eu viajei aqui. Então, Mila, a gente percebeu aqui como é que é plural esse... Porra, gente. Porra, ri, né? Eita. Vamos lá. Daqui a pouco, meia-noite. Vai. Não, estamos terminando. Eu tô instalando aqui o Field Trip. Eu gostei. Ah, é? É, pô, legal. Aqui não tem nada no meu redor, ao meu redor. Imagino. Eu tô vendo se ele me diz alguma coisa, ele não me diz nada nesse momento. Tem nada que perto de mim que interessa. Mas agradece aí mesmo assim, vai, agradece aí já. Ah, muito obrigada. Obrigado. Agradece, Beijo, Rafa. me liga. Agradece. Obrigado. Peraí.